Então vamos lá. Primeira coisa, Que nós pressão, temos né? o clero, tá? E nós temos a vida religiosa. E elas se misturam às vezes, mas não necessariamente. Então vamos lá. Quem assume pra si uma espiritualidade religiosa, ou seja, se consagra numa ordem, né? Por exemplo, o cara vai lá, vê os franciscanos, se entendeu como franciscano e se consagra nessa ordem. Beleza? Tem nada a ver com padre, esquece clero, pega só o ser franciscano, A gente beleza? tá falando de diácono, agora já foi pro franciscano. É que eu tô explicando o que é o frei. Quando ele entra na ordem, ele se torna um frei, certo? Só freio. A mulher, quando entra numa ordem religiosa, ela vira uma freira. Frei e freira é o masculino e feminino, que é a mesma Sim. coisa de frade, tá? Que é de frater, que é irmão. Então você tem a irmã fulana E o irmão. e o irmão Beltrano, É. entendeu? Uma vez pertencendo à ordem, ele pode vir a se tornar padre. Só que ele já era frei. Tá ligado? Então, primeiro você vira frei. E aí lá dentro pode ser que ele se torne sacerdote. Isso daí é uma coisa que chama atenção. Que, tipo assim, a vocação do cara não é o sacerdócio. Assim, tudo bem que é o sacerdócio também. Mas antes do sacerdócio, é a vocação à vida religiosa que ele queria seguir. Perfeitamente. Então, uma vez que ele É tá até lá mais dentro... fácil virar padre depois de freio, não precisa estudar muito, não. Não, pelo contrário. Os freis, eles estudam mais do que os diocesanos. Tô zoando, mano. Sacanagem. Mudou isso aí, né? São Francisco mudou isso. Santo Antônio ajudou São Francisco a mudar Padre de que cabeça. mudou isso aí, na verdade. E aí, o que acontece? Eles vão e lá dentro se tornam padres. Então, o sacerdote que é franciscano, ele é frei e padre. Ele é as duas coisas. Entendeu? Mas existem freis que não se ordenam. Que são a maioria, inclusive. Exatamente. Devem ser, né? Ou seja, são os irmãos. Um exemplo deles, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era diácono. É. São Francisco foi diácono na vida inteira. Então nós temos aí dois tipos de coisas. São coisas distintas. Uma coisa é você ser franciscano, outra coisa é você ser sacerdote. Se você é os dois, você é um frei que celebra a missa. E isso ajuda Todo muito. franciscano é diácono. Hã? Não. Não. Existem franciscanos que são leigos consagrados. É que você Saca. falou que se tinha um ou outro. Que aí são irmãos, entende? E existem franciscanos Então tem que são três bispos. Então tem frei que é bispo, tem frei que é padre, tem frei que é diácono e tem frei que não é nada. Tem frei que é frei. É só frei. Porque a Não. vocação do frei é ser Pra frei. Isso virar- ajuda pra muito. virar- Inclusive, quero deixar uma coisa clara aqui. Pra Com certeza virar- vai ter algum frei aí mandando aí, nossa, Pra virar tem frei que bispo. não é nada. Não vou comparar uma pessoa com um sacerdote. Se a gente né? for chegar nos leigos e tem lei que literalmente não é nada. né? Exatamente. Então, Não, pra virar bispo não tem que abandonar a ordem antiga? aí que tá. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas sim, tem que abandonar. É que na verdade funciona assim. Uma vez que você se torna bispo, você não pode pertencer mais a uma ordem. Porque você vai estar chefiando a diocese, no caso, né? Então, o frei que é bispo, ele não responde mais a um superior da ordem. Sim. Entende? A um ministro provincial, por exemplo, que seria, né? Então ele não responde mais a isso. Não respondendo mais a isso, ele continua sendo frei de coração. Na espiritualidade, continua fazendo as orações que o franciscano faz. Porém, ele não responde mais à hierarquia dos franciscanos. A mesma coisa vale pro Opus Dei. Um sacerdote numerário, né? Ele tá encardinado na obra. Se ele se torna bispo, ele não tá mais dentro da hierarquia da obra, no caso, né? Sim. normal. Embora ele continue fazendo os atos de piedade, aqui etc. pra mim. Mas eu acho bom eu acho bom falar, mas eu acho bom falar sobre esse negócio do frei e do padre, porque isso ajuda muito a discernir a vocação, sabe? Porque tipo assim, é muito comum, é a catequese que é ruim mesmo, né? O pessoal chega e fala: não sei se eu quero ser padre ou se eu quero casar, né? Pô, beleza, mas é só um nuance da vocação, né? Mas pra quem quer considerar mesmo a vocação, é tipo, não, pô, eu quero ser padre, mas eu não sei se eu quero ir pro seminário diocesano ou se eu quero ir pra alguma ordem religiosa. Aí já é um problema. Tipo assim, o cara querer ser padre e o cara querer ser leigo, ele só pensar nessas duas coisas, pelo menos ele tá pensando em graus diferentes ali de pertencimento da igreja. Ou ele vai ser leigo ou ele vai ser sacerdote, beleza. Agora não, pô, eu quero ser capuchinho igual o Padre Pio, ou então eu quero ser diocesano. Então a dicotomia é gigante aí, né? Porque o Padre Pio, ele era um frade capuchinho, como infinitos outros frades capuchinhos na história da igreja, né? É claro que a admiração pode levar a pessoa a querer ser igual a ela, mas a vocação religiosa, ela passa primeiro por entender o carisma e o sentido de ter uma vocação religiosa. A partir do discernimento dessa vocação religiosa, aí sim, pode ser que você venha a ser ordenado, pode ser que não. Mas a ordenação numa ordem religiosa, tipo numa... capuchinho foi um exemplo que eu dei, ou então conventuais, ou então franciscanos Menor. menores e tudo.
É uma coisa que deve ser pensada assim de uma maneira, acho que mais singela, né? Porque aí você pega o exemplo pra outras coisas da vida. Pô, sei lá, eu quero ser do caminho neocatecumenal, tá? Beleza, considera isso, mas não que você vai ser um padre lá, entendeu? Tipo assim, Exato. né? E tem um ponto também. A gente dá no exemplo dos franciscanos aqui, mas é só ilustrativo. Vale pra todos. Vale pros jesuítas, vale pros... Qualquer religioso, Exatamente. né? Qualquer religioso, entendeu? A gente tem que combinar que todo mundo comeu da mesma hora, fica silêncio, né? Enquanto um fala, o outro come, né? Pois é, depois que eu comprei Posso o falar, rodízio, então? eu pensei. Tô zoando. Então vamos lá. Aproveita quando nós hoje foi mastigando e fala uma besteira aí. Essa foi a intenção da brincadeira. Então imagina só, um cara é frei franciscano, beleza. Mas existem outros nomes que você pode dar. Por exemplo, o cara pode ser um monge. E qual que é a diferença do monge? É o estilo de vida religiosa que ele vive. Porque o monge vai viver num monastério. E aí ele vai seguir alguma ordem religiosa que se inspirou na vida de Santo Antão, na vida monástica, né? Então geralmente são mais reclusos, eles ficam mais... Monge vira sacerdote também. Às vezes sim, às vezes não. Tem monge que não, tem monge que sim, entendeu? Não, é a sim, mesma coisa. Essa ideia eu peguei. Pode ser que se o sim, pode monge ser que não. pode vir. Pode. Também ninguém vai pro monastério na puta que pariu celebrar a missa pros caras todo dia, né? Exatamente. Normalmente o monastério Então, fica mais geralmente- afastado mesmo. É. Então aí nesse caso o monge também E vai cônego? entrar. O que é cônego? O cônego? Pra mim, cônego era quase igual ao monge. Não, mas pulou muito o assunto até chegar no cônego, não? É porque o cônego não... O cônego ele é uma função que a pessoa exerce. Às vezes dentro da catedral, É porque entendeu? tem um cônego que tem alguma coisa em algum monastério. Mas que eu não tem sei. ordem religiosa que se chama de cônego. Tipo aqui a gente tem os cônegos regulares de Santa Cruz. Eu acho que é isso aí. Pra mim era tudo monge, mas não é cônego. É, Tem mas aí é diferença. só uma questão do que era da função. E outra coisa que é só pra poder salientar aqui, uma curiosidade que a pessoa pode confundir. Os beneditinos, às vezes eles são... A ordem beneditina, o irmão ele recebe o título de dom. Então, por exemplo, suponha que o Bundes fosse beneditino. Seria Dom Bundes. Tá ligado? Todos os beneditinos recebem o dom? Mesmo sem ser bispo. Ah, é? Então ele recebe o título de dom. Do Pergunte Responderemos, Dom Estevão Bittencourt. Estevão Tavares Bittencourt, né? Ele não era bispo, não? Eu não conheço muito a história dele pra saber. Mas eu Eu não lembro sei. dos livros, já li vários livros deles. É porque os de bispos introdução à também Igreja têm o Católica. dom na frente, né? Vou descobrir agora se o Dom Estevão Tavares Bittencourt era bispo ou não. É, eu também fiquei nessa dúvida agora. Mas eu sei que ele era beneditino. Uhum. Olha, Dom Estevão Bittencourt. Inclusive, nas ordens religiosas, você vai ter o caso das abadias, né? Que eram centros religiosos coordenados por ordens, né? E aí lá você vai ter o superior, que é o abade. Também vai ter esse nome aí que você pode ter aí como referência, né? Não era bispo, só ordenação presbiteral que tem aqui no Wikipedia. Então ele devia ser beneditino. Nome religioso Dom Estevão Bittencourt. Não, ele é beneditino, isso eu sabia. Ah, não, então tá. Se ele é só padre. Ele era do Mosteiro de São Bento do Rio, minha isso aí eu lembro. filha Então, assim, me pediu um favor desse. isso Você aqui nem não é pede hierarquia, bênção. tá? Isso Quem aqui pegou são a só referência, pegou. os nomes que as pessoas recebem na ordem religiosa. Uma vez pertencendo a ela, aí ele pode entrar no clero.